Salve pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, olha só, professor Gustavo aqui. Vamos para mais uma aula de matemática fundamental. Hoje nós vamos na aula 15 dar continuidade com figuras planas 2, ok? Então vamos lá para nossos exercícios. Ele fala o seguinte, o número 1. Qual o valor da área do polígono a seguir? Se a gente poder analisar aqui, esse polígono ele é como se fosse um L, certo? O que acontece? Eu posso decompor esse polígono em vários novos outros polígonos, de maneira a facilitar para nós. Uma dessas saídas que nós temos é fazer o seguinte. Posso fechar o polígono aqui, calcular a área dessa região, somar as duas. Essa seria uma saída. Vamos ver outra saída? Outra saída seria eu fechar dois novos polígonos dessa forma. Então, eu calcularia a área dessa região, a área dessa região e somaria as duas, tudo bem? Ou podemos fazer o seguinte, podemos preencher esse novo polígono que nós temos de forma a encontrar um polígono que nós conhecemos. Então, eu posso fazer isso daqui. Posso criar, aumentar, no caso, uma determinada área, certo? Calcular a área de tudo menos a área dessa região que nós colocamos a mais, certo? Essa vai ser a ideia do exercício que eu vou fazer. Então, nós temos três formas de fazer esse exercício. Então, o que acontece? Se tudo a nossa base é 12, já temos 7, 12 menos 7 são 5. 5 metros. Então, aqui nós temos um retângulo de 7 por 5. Então, vou fazer isso aqui sendo a área em amarelo. A área em amarelo, ela vai ser base vezes altura, porque ele é um retângulo. 7 vezes 5, 35 metros quadrados, ok? Aí, o que acontece? A área em azul que nós temos, ela vai compreender toda a nossa região do polígono gerado, ou seja, é um polígono que vai estar sendo para nós esse quadrado. Então, a área vai ser igual. Por que eu sei que é um quadrado? Porque 12, olha só, 7 mais 5 são 12. E aqui tem na base 12. Então, na verdade, a área gerada, nossa nova área gerada, ele é um quadrado. Então, lado ao quadrado vão ser 12 vezes 12, que é igual a 144 metros quadrados, tudo bem? Só que o que acontece? A nossa área original, ela vai estar sendo igual à nossa área em azul, menos a nossa área em amarelo. Ok? Porque nós geramos essa região em amarelo a mais, como uma região artificial. Então, o que vai acontecer? Preto não. Ó, o que vai acontecer? A nossa área original, que foi solicitada no exercício, ela vai ser 144 menos 35. A área original vai ser 144 menos 35, 109 metros quadrados. Okay? Então, a alternativa correta é a letra B. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício? Olha só. Determine a área da figura seguinte. Então, aqui a gente pode perceber que nós temos três triângulos retângulos. A área de um triângulo retângulo, ela parte do princípio de um retângulo, ok? O que nós temos? Nós temos no retângulo uma base e uma altura. Quem que é a área para esse retângulo? A área para o retângulo, pessoal, ela vai ser base vezes altura, certo? Só que se eu pegar e a partir de uma das diagonais desse retângulo, você reparou que eu dividi o retângulo em dois triângulos com a mesma área? Então, o que acontece? O meu retângulo, se eu pegar isso aqui, a área do retângulo dividido por 2, ou seja, dividir isso daqui também por 2,
a área do retângulo dividido por 2, ela vai gerar a figura para nós, que é o triângulo. Então, essa daqui seria a demonstração que nós temos, mais simples no caso, de como chegar na forma da área para um triângulo, tudo bem? Então, precisamos da base, da altura e dividir ela por 2. Então, aqui tá ok. O que a gente pode fazer? Eu vou chamar isso aqui de 1, 2 e 3. Então, nós temos para 1, a área 1 vai ser base vezes altura dividido por 2. Área 1, base 1, altura 1 dividido por 2. Isso aqui é 1 vezes 1, 1 sobre 2. Metros quadrados. Show. Fechou uma primeira. O que acontece agora? Nessa segunda, vocês repararam que bem aqui, ó, nesse nosso triângulo, a altura eu tenho, que novamente é 1. Mas eu não tenho a minha base, que é x. Eu não tenho. O que acontece aqui? Não sei se vocês lembram, em algumas tarefas passadas que eu passei para vocês, que tinha exatamente essa figura, certo? Que eu pegava um triângulo, acoplava outro triângulo com a mesma altura, acoplava outro triângulo com a mesma altura, e a base ela ia gerando uma sequência. Tudo bem? Como que eu consigo encontrar esse valor de x? Através do teorema de Pitágoras. Então, x, que é a hipotenusa, ele é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a soma dos catetos ao quadrado. X ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado novamente é 1, mais 1 são 2. Então, x é igual a raiz de 2. Então, aqui para nós é raiz de 2. Repararam que, de novo, vou ter que fazer isso aqui para o 3. Então, eu vou chamar aqui de y. Então, y, no caso, que seria a nossa hipotenusa para o triângulo que nós temos em amarelo, ele é igual a raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Y ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, são 2. Mais 1, 3. Então, y ao quadrado é igual a 3, ou seja, o y vai ser raiz de 3. Então, o que nós temos para a figura 2? A área 2 vai ser igual a base vezes altura dividido por 2. Base, raiz de 2, vezes altura, 1 sobre 2. Ou seja, raiz de 2 sobre 2. E de forma análoga, agora para 3, nós vamos ter que a área 3 ela é igual a base vezes altura sobre 2. Base, raiz de 3, que é o que nós calculamos aqui, vezes altura mantém 1 sobre 2. Isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 2. A área total vai ser a soma das três áreas que nós tivemos. Seria meio, raiz de 2 sobre 2 metros quadrados e raiz de 3 sobre 2 metros quadrados. Ou seja, todo mundo está sobre 2. Então, vamos manter 2. 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3 metros quadrados. E essa aqui é a nossa área para a nossa figura. Tudo bem? Vamos para o próximo? Olha só. Um quadrado e um retângulo, eles têm o mesmo perímetro. Ok. As medidas dos lados do retângulo correspondem às raízes da equação. Então, aqui as raízes da nossa equação. Qual que é a área do quadrado? Então, o que nós queremos? Calcular a área do quadrado. O perímetro 2π do quadrado, vamos fazer um quadrado bonito aqui, do quadrado, ele é igual aos 2π do nosso retângulo, ok? Então, essas são as condições. Vamos lá. X ao quadrado menos 10x mais 21, isso aqui é igual a zero. Como que nós fazemos para encontrar as raízes? É utilizar o teorema de Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b. b é menos 10. Então, temos menos 10 ao quadrado menos 4 vezes a. 1 vezes c, 21. Então, delta ele é igual a menos 10 ao quadrado, são 100.
menos 4 vezes 1, 4 vezes 21, 84. Então, delta é igual a 100 menos 84, 16. Ok? Delta é igual a 16. Se meu delta foi igual a 16, nós temos que x ele é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Ou seja, x é igual a menos b. B nosso foi, novamente, menos 10. Então, nós vamos ter menos multiplicado por menos, mais 10, mais ou menos. Raiz quadrada de 16 são 4, dividido por 2 vezes a. Nosso a é 1, então vai ser simplesmente o 2. Isso implica para nós duas situações. X' sendo igual a 10 mais 4, 14, dividido por 2, 7. Então, temos 7, não deu medida, unidades de comprimento. X duas linhas vão ser 10 menos 4, 6, dividido por 2, 3 unidades de comprimento. Ok? O que aconteceu? Ele disse que essas duas medidas que nós encontramos aqui, elas correspondem aos lados do nosso retângulo. Então, o que aconteceu? Nós temos um retângulo que possui lados 7 unidades de comprimento e 3 unidades de comprimento. Qual que é o seu perímetro? Mantenho 7 unidades de comprimento, 3 unidades de comprimento. Tudo bem? Aí o que acontece? O quadrado não tem o mesmo perímetro que nós temos para o retângulo? Então, 7 mais 3, 10. 10 mais 10, 20. Então, o 2P do nosso retângulo, ele é 20 unidades de comprimento. O quadrado, ele possui a propriedade de todos os lados possuírem a mesma medida. Então, se os dois têm o mesmo perímetro, nós temos que redistribuir esse 20 unidades de comprimento em 4 partes iguais. Ou seja, nós vamos ter 5 unidades de comprimento para cada cada um de seus lados. Com isso, o que acontece? A área do nosso quadrado, ela vai estar sendo igual a quem? Lado ao quadrado, 5 ao quadrado, que é igual a 25 unidades de área. Então, essa aqui para nós é a solução do exercício número 3. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Indagações? Questionamentos? Vamos lá, vamos para o próximo. Próxima questão. Um dos lados do quadrado, o lado de um quadrado mede 14 centímetros. Então, temos aqui um quadrado, vou fazer aqui no ladinho. Temos aqui um quadrado. E seu lado mede 14 centímetros. Então, aqui 14 e aqui 14 centímetros. Se o comprimento desse lado for aumentado em 40%, o seu valor, quantos por cento aumentará a área do novo quadrado em relação à área do primeiro? Então, essa aqui é uma questão de aumento de área. Olha só. Eu tenho meu quadrado original, e eu vou lá e aumento 40% de seu tamanho. Então, o que aconteceu? Nós temos 14, aí mais os 40%. Quando eu estou fazendo 40% de um aumento desse 14, eu posso pensar da seguinte forma. O 14 tem 100% de tamanho, mais 40%, isso tudo dá igual a 140%. Concordam? Se eu transformar isso aqui em decimal, ele vai ser 1,4, vai ser 140%. Simplificando, nós temos 1,4.
Então, aqui quer dizer o quê? Ele deu um aumento de 1,4, que representa os 140% que ele teve, tudo bem? Ou seja, 40% de aumento. Que mais? Então, esse lado também sofreu esse aumento de 40%. Professor, eu vou precisar fazer a área desse, depois fazer a área do segundo, e depois para poder descobrir quanto que ele aumentou de um para o outro? Não, não tem a necessidade. Por quê? Você concorda que 14 vezes 14, ele se repete aqui em 14 vezes 14? Então não tem necessidade de saber a porcentagem, a relação de um para o outro de aumento. Então o que a gente vai fazer simplesmente? Simplesmente nós vamos multiplicar esses dois aumentos de 14%, de 14% não, de 40%, ok? Então a porcentagem de aumento ele é igual a 1,4 vezes 1,4, ou seja, a porcentagem de aumento ele é igual a 1,4 vezes 1,4, 1,96. Ou seja, esse 1 daqui é 100% do original. Ok? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. 1 mais 0,96. E isso aqui é 100%. E esse aqui, 0,96, é 96 sobre 100. Tudo bem? Que eu represento como 96%. E aqui está o aumento, da mesma forma que nós fizemos nessa daqui. Tudo bem? Ou seja, ele aumentou sua área em 96% da original. Certo? Essa é a ideia para esse exercício. Então, finalizamos ele aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. A atividade proposta para a tarefa de vocês estão na página 33 e 34, a questão 1 e a questão 2, para serem entregues no dia 16/6. Então, forte abraço para todo mundo, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!